Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora, porque essa informação pode mudar completamente o seu mês e, para muita gente, pode significar a diferença entre continuar passando aperto ou finalmente ver um dinheiro entrar na conta. Existe dinheiro confirmado, dinheiro real, dinheiro autorizado, prestes a cair na conta de aposentados, pensionistas e beneficiários da Previdência Social. Não é promessa, não é boato, não é conversa de internet. Isso já foi publicado, já foi oficializado, já consta em documentos públicos. E o mais grave, muita gente que tem direito a receber nem faz ideia disso. Estamos falando de valores que ultrapassam R$ 4.000, que começam a ser pagos agora, ainda neste mês de maio. Mas atenção, não é para todo mundo. E exatamente por isso você precisa entender quem recebe, quem fica de fora e por qual motivo. Porque perder esse dinheiro por falta de informação é repetir o erro que milhões de brasileiros já cometeram outras vezes. E antes que alguém confunda, isso não tem nada a ver com empréstimo consignado. Não se trata de novo crédito, não é dívida, não é banco emprestando dinheiro. O que está acontecendo agora é consequência direta de erros, abusos, fraudes e descontos indevidos que vieram à tona nos últimos meses dentro do INSS. O que durante anos foi tratado como normal, como pequeno desconto, como coisa sem importância, agora se revelou um rombo bilionário que atingiu justamente quem mais depende do benefício para sobreviver: aposentados, pensionistas e pessoas em situação de vulnerabilidade. E é por isso que este conteúdo é tão importante. Porque não se trata apenas de um pagamento pontual. Trata-se de um desdobramento de uma crise gigantesca, de uma investigação que ainda está longe de terminar e que pode trazer novas revelações nos próximos dias e semanas. Se você está me acompanhando agora, de qualquer lugar do Brasil, saiba que essa informação também te diz respeito. Independentemente do valor que você recebe, independentemente de quando se aposentou, independentemente de já ter percebido algo estranho ou não no seu pagamento. A verdade é simples e dura. Milhões de beneficiários tiveram dinheiro retirado sem autorização. E muitos só estão descobrindo isso agora. O governo foi obrigado a agir. Não por bondade, não por iniciativa própria, mas porque a pressão aumentou, as denúncias se multiplicaram e as provas começaram a aparecer. O que antes era tratado como caso isolado virou um escândalo nacional. E agora, com tudo isso vindo à tona, medidas começaram a ser anunciadas, valores começaram a ser discutidos e pagamentos começaram a ser organizados. Alguns já estão acontecendo. Outros estão prestes a acontecer. Só que existe um problema grave. Essas informações não chegam de forma clara para quem mais precisa. Elas são fragmentadas, confusas, jogadas de um lado para o outro, enquanto o tempo passa e o dinheiro continua fora do bolso de quem trabalhou a vida inteira. Por isso, neste conteúdo, eu vou explicar com calma e em detalhes. De onde vem esse dinheiro que pode ultrapassar R$ 4.000? Quem realmente tem direito a receber? Porque nem todos vão receber agora. O que já está garantido e o que ainda depende de desdobramentos. E, principalmente, o que você precisa fazer para não ser prejudicado novamente. Porque uma coisa precisa ficar muito clara desde já. Quem não se informa, perde dinheiro. Nos últimos tempos, o Brasil assistiu a uma sequência de denúncias envolvendo descontos não autorizados, associações que ninguém lembra de ter autorizado, cobranças silenciosas que duraram anos e, mais recentemente, indícios de algo ainda maior: empréstimos consignados feitos sem solicitação do beneficiário. E quando se começa a investigar de verdade, o cenário muda completamente. O que parecia pequeno revela um problema estrutural. O que parecia pontual se mostra recorrente. E o que parecia restrito a alguns casos se transforma em números assustadores. Estamos falando de bilhões de reais. E é exatamente por isso que você precisa continuar acompanhando até o final. Porque o que está sendo pago agora é apenas uma parte de tudo o que ainda pode vir. E quem não entende o processo corre o risco de achar que acabou, quando, na verdade, o problema está só começando a ser exposto. Na próxima parte, eu vou explicar o que motivou oficialmente essas devoluções. O papel do governo e das investigações. Desde quando esses descontos acontecem? E por que tanta coisa foi escondida por tanto tempo? O escândalo vem à tona e o que o governo foi obrigado a admitir. Para você entender exatamente como chegamos a esse ponto, é preciso voltar alguns passos e olhar para os fatos como eles realmente são, não como foram vendidos durante anos. Durante muito tempo, aposentados e pensionistas começaram a notar algo estranho. O dinheiro parecia render menos, o benefício não sobrava como antes, pequenas quantias sumiam todo mês. Valores que, isoladamente, pareciam irrelevantes, mas que, ao longo do tempo, se transformaram em um verdadeiro ralo financeiro.
O problema é que muita gente achou que a culpa era da inflação, do aumento do custo de vida, do preço dos alimentos, dos remédios, da luz, da água. Pouca gente desconfiou que, por trás disso, existiam descontos feitos sem autorização clara, sem consentimento e, em muitos casos, sem qualquer ciência do beneficiário. Esses descontos estavam vinculados, principalmente, a associações, sindicatos e entidades que, na prática, o aposentado nunca pediu para se filiar. O nome aparecia no extrato, o valor era batido automaticamente e a pessoa só percebia quando, por acaso, resolvia olhar com mais atenção o demonstrativo de pagamento. E aqui está um ponto crucial. Isso não começou agora. Segundo declarações oficiais, esses descontos vinham ocorrendo pelo menos desde 2019. Mas quem acompanha de perto essa realidade sabe que há indícios de que o problema é ainda mais antigo. Apenas não havia investigação, não havia fiscalização efetiva e, principalmente, não havia interesse em mexer nesse vespeiro. Até que a situação ficou insustentável. Denúncias começaram a se multiplicar. Reportagens passaram a mostrar casos concretos. Beneficiários relataram nunca terem autorizado nenhum tipo de desconto. E quando se começou a puxar esse fio, o novelo veio inteiro. Foi nesse contexto que o governo precisou se manifestar oficialmente. Durante eventos públicos e entrevistas, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, reconheceu que existia um problema sério envolvendo descontos não autorizados em benefícios da Previdência Social. Ele afirmou que o governo passou a atuar com apoio do Ministério da Justiça, da Advocacia Geral da União e da Controladoria Geral da União para tentar conter os danos e buscar soluções. Em outras palavras, o governo admitiu que havia algo errado. O próprio presidente da República declarou, em pronunciamento oficial, que nenhum aposentado ou pensionista deveria sair prejudicado dessa história. A determinação, segundo ele, seria para devolver os valores cobrados indevidamente. Mas aqui surge a pergunta que ninguém pode ignorar. Devolver como, quando e para quem? Porque uma coisa é o discurso público. Outra coisa é a execução prática. Enquanto as declarações eram feitas, investigações avançavam. E quanto mais se investigava, mais o problema crescia. O que começou com mensalidades de associações logo revelou algo ainda mais grave: empréstimos consignados que muitos beneficiários juram nunca ter solicitado. E aí o escândalo ganhou outra proporção. Se antes se falava em alguns bilhões de reais relacionados a descontos irregulares, novas apurações começaram a apontar para cifras muito maiores. Fala-se, hoje, em valores que podem chegar a dezenas de bilhões, considerando apenas consignados suspeitos. Para você ter uma ideia da dimensão disso, o maior escândalo da Previdência já registrado anteriormente girava em torno de cerca de 6 bilhões de reais. Agora, as estimativas mencionam números que podem ultrapassar 90 bilhões de reais. Isso não é erro administrativo. Isso não é falha pontual. Isso é um sistema que permitiu, durante anos, que dinheiro fosse retirado diretamente do benefício de pessoas que dependem exclusivamente dele para sobreviver. E é exatamente por isso que há tanta resistência quando se fala em aprofundar as investigações. Quanto mais fundo se cava, mais nomes aparecem. Não apenas de associações e sindicatos, mas de intermediários, operadores, autorizadores e estruturas que permitiram que tudo isso funcionasse. É nesse ponto que entram as tentativas de barrar investigações mais amplas, como a instalação de comissões parlamentares específicas para apurar as fraudes no INSS. A pergunta que fica no ar é simples. Quem tem medo da investigação completa? Porque quem não deve, não teme. Enquanto isso, o aposentado segue com dúvidas, insegurança e medo. Medo de continuar sendo roubado. Medo de não receber o que tem direito. Medo de que tudo isso termine em pizza, como tantos outros escândalos no passado. E é aqui que entra a informação mais concreta até agora, o dinheiro que começa a cair neste mês de maio. Muita gente ouviu falar em R$ 4.000 e criou expectativas erradas. Outros acharam que se tratava de devolução geral. Outros ainda confundiram com empréstimos. Nada disso. Na próxima parte, eu vou explicar com clareza. O que exatamente são esses valores? Porque eles chegam a mais de R$ 4.000 para algumas pessoas. Quem recebe agora e quem não recebe? Qual a relação direta com o 13º salário? E por que isso não encerra o problema, apenas marca o início de uma nova fase? O impacto real na vida do aposentado, o alerta definitivo e o fechamento. Depois de tudo que foi exposto até aqui, uma coisa precisa ser dita de forma clara e sem rodeios. Quem mais sofreu, e continua sofrendo, com toda essa bagunça é o aposentado e o pensionista. Não são números em planilhas. Não são estatísticas frias.
São pessoas reais, com contas para pagar, remédios para comprar, comida para colocar na mesa e uma vida inteira de trabalho nas costas. Quando falamos de descontos indevidos, de consignados não solicitados, de mensalidades que ninguém autorizou, não estamos falando apenas de dinheiro. Estamos falando de dignidade. Porque, para muita gente, aquele valor que sumia todo mês fazia falta. Fazia falta no mercado, na farmácia, no aluguel, na luz, na água. E o mais cruel é que isso aconteceu em silêncio. Enquanto o sistema funcionava, enquanto o dinheiro era retirado automaticamente, milhões de beneficiários acreditavam que o problema era deles. Que estavam gastando mal. Que a aposentadoria não dava mais. Que a vida estava difícil porque tudo aumentou. Poucos desconfiaram que estavam sendo prejudicados por algo muito maior. Agora, com tudo vindo à tona, surge um misto de sentimentos: revolta, indignação, medo e, ao mesmo tempo, uma ponta de esperança. Esperança de que, finalmente, algo mude. Esperança de que o dinheiro volte. Esperança de que os responsáveis sejam cobrados. Mas é exatamente aqui que mora o maior risco. Acreditar que basta esperar. Esperar que o governo resolva tudo sozinho. Esperar que as investigações avancem sem pressão. Esperar que o dinheiro caia na conta automaticamente. A história mostra que, quando a população se acomoda, as soluções vêm pela metade. Por isso, o momento agora exige atenção redobrada. O dinheiro que entra neste mês de maio, seja por meio do 13º antecipado ou por suspensão temporária de descontos, não pode ser visto como solução definitiva. Ele é um alívio, sim. Mas também pode ser uma cortina de fumaça se o beneficiário baixar a guarda. O sistema que permitiu tudo isso ainda está aí. As engrenagens ainda giram. Os interesses continuam existindo. E é por isso que o aposentado precisa mudar de postura. Não aceitar mais descontos que não entende. Não confiar em promessas fáceis. Não assinar nada sem ler. Não autorizar nada sem certeza absoluta. E, principalmente, não ficar calado. Porque o silêncio foi um dos maiores aliados de quem se aproveitou dessa situação durante anos. Outro ponto fundamental é a situação financeira atual de quem recebe o benefício. Muitos estão endividados. Muitos têm vários empréstimos. Muitos já não sabem mais como equilibrar o orçamento. E isso cria um terreno fértil para novas armadilhas. Crédito fácil, propostas milagrosas, ofertas imperdíveis. Tudo isso aparece com força justamente quando a pessoa está fragilizada. É nesse momento que a informação vira proteção. Entender o que está acontecendo. Entender seus direitos. Entender seus números. Isso é o que separa quem consegue se defender de quem volta a ser vítima. O que está em jogo não é apenas um pagamento agora em maio. É o futuro do benefício. É a segurança financeira dos próximos meses e anos. É a garantia de que o dinheiro que entra na conta seja realmente seu. Nada disso pode ser tratado com descaso. A verdade é que o aposentado brasileiro já pagou caro demais. Pagou com trabalho duro, com contribuições ao longo da vida e, agora, pagou também com prejuízos causados por um sistema falho e permissivo. Chega! Chega de aceitar menos do que é justo. Chega de ser tratado como número. Chega de perder dinheiro por falta de informação. Este é um momento de virada. Quem acompanha, entende. Quem entende, se protege. Quem se protege, não cai novamente. E é assim que essa história precisa terminar. Com mais consciência, mais vigilância e mais cobrança. Porque direito não é favor. E aposentadoria não é esmola. É dinheiro suado. É dinheiro merecido. É dinheiro que tem que ficar no bolso de quem trabalhou a vida inteira.